Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar o bloco sobre ordenação. O foco vai ser no algoritmo Merge Sort, que eu deixei escrito ali, vai que eu esqueço, né? Mas eu quero começar relembrando para vocês o problema da ordenação, muito rapidamente relembrando algumas coisas que a gente já viu sobre ele, só para conectar, porque lá em AED1 a gente teve um bloco sobre o problema da ordenação, a gente viu alguns algoritmos, e daí a gente vai entrar, né, no foco ali que é o Merge Sort. Então, primeiro, por mais que pareça trivial, né, ordenação é uma coisa que a gente está intuitivamente acostumado, né? Eu acredito, se eu perguntar para qualquer um de vocês, sem apresentar uma definição, se esse vetor está ordenado, em particular em ordem crescente, vocês vão dizer que não, né? Mas ainda assim vamos definir claramente, tá? Então a ideia é que, da definição da ordenação é que, dado um certo vetor V, que vai de 0 até n-1, quer dizer, uma coleção de elementos aqui com uma ordem estabelecida, né? Tem o V0, V1, V2 e assim por diante. A gente diz que esse vetor está ordenado se o V0 for menor ou igual que o V1, que for menor ou igual que o V2, que é menor ou igual que o V3 e assim por diante, até o Vn-2 ser menor ou igual que o Vn-1. Para escrever de modo compacto, não que seja necessário, acredito que todo mundo entendeu, o problema que a gente já conhece, né? Mas ainda assim para escrever de modo compacto, porque tem valor a gente se acostumar com notação matemática, né? Se acostumar a ler ela. Então, o que eu vou dizer aqui, olha, uma outra maneira de definir mais formalmente aqui, é que para todo I pertencente a esse conjuntinho aqui, 0, 1, até n-2, né, o conjunto dos inteiros que vão de 0 até n-2, um vetor está ordenado se VI for menor ou igual que VI mais 1. Para todo I, tem que valer isso aí. Beleza? Notem detalhes, por mais que seja uma coisa simples, sempre tem algum cuidado, né? Condição de contorno, tanto em algoritmos quanto em matemática, né? Em notação matemática, sempre um cuidado. Eu tive que ir até o n-2, porque daí quando eu somo o mais 1 aqui, eu vou para o último elemento do vetor, que é o n-1. Então eu começo no 0, vou até n-2 testando todos os pares, o atual e o próximo. Tudo bem? Só a definição do problema, né? Para dar um exemplo, e daí a gente relembrar o que a gente já viu sobre ordenação, considerem esse vetorzinho aqui, né, e daí vamos ordená-lo. Eu vou fazer na minha cabeça aqui um algoritmo específico para ordenar, um algoritmo que a gente já viu, não é um particularmente eficiente nem nada, mas, de novo, só para a gente, né, tirar a ferrugem aí. Então, o que eu vou fazer para ordenar esse cara aqui, que eu vou perceber quem que é o menor ali, vou colocar o 11 aqui, né, daí eu vou olhar ali, opa, tem o 22, coloca na segunda posição, depois o 33, seguido do 44, 55 é o próximo, depois vem o 66, daí o 77 e o 88. Isso não é para botar pressão em ninguém, mas só de brincadeira, vocês conseguem me dizer qual algoritmo que eu acabei de executar aqui? Just for fun? O Selection Sort. Dentre os algoritmos que a gente já viu, né, um deles foi o Selection Sort, cuja ideia básica era percorrer o vetor da esquerda para a direita, e em cada iteração do laço principal, eu pegava o menor elemento do que restou do vetor, digamos assim, né? Então, foi o que eu fiz aqui, né? Olha, eu comecei o vetor, primeiro o menor elemento era o menor de todos, peguei o 11 e pus aqui. Daí, com o 11 fixo, o 11 já não é mais uma opção. Olha para o que sobrou. O próximo menor é o 22, põe na segunda posição, e assim por diante. Tá? Então, só para relembrar, né? O Selection Sort tem essa cara. Aliás, eu até gosto de fazer um contraste aqui para vocês. Deixa eu escrever no cantinho aqui, depois eu apago. Mas para lembrar alguns algoritmos clássicos, né, básicos de ordenação que a gente viu. O Selection Sort, a figurinha que me ajuda a lembrar dele, é algo assim. Dado o vetor aqui, o índice principal vai da esquerda para a direita. Só que aqui
ele mantém os menores elementos ordenados. Né? O prefixo dele são os menores ordenados. E em cada iteração, ele pega o menor do sufixo e põe na posição i. Né? Então, imagina que o menor está aqui, ele vai fazer uma troca para jogar para lá. E daí ele avança o i. Daí ele pega o menor do que sobrou e assim por diante. Tá? Só relembrando a ideia central aqui do Selection Sort, que muitas vezes a gente confunde com o Insertion Sort. Eles são diferentes, são fundamentalmente diferentes, mas o pessoal confunde. Então, só nesse intuito de lembrar vocês, tá? Certamente não é uma aula sobre esses algoritmos, estou passando muito rapidamente, só para a gente poder conectar o que a gente vai ver hoje com o que a gente viu antes. Né? O Insertion Sort, ele também percorre da esquerda para a direita. Por isso que às vezes até dá essa confusão. Deixa eu liberar um pouquinho de espaço para mim, por mais baixo isso aqui. Também tem um izinho aqui que vai percorrer da esquerda para a direita. E ele também tem um prefixo ordenado. Só que não são os menores ordenados. Lembrem desse contraste, tá? No Selection Sort, você sempre pega o menor do sufixo, o menor que sobrou, e põe na posição corrente. E aqui são os menores ordenados, você não mexe mais. Você só vai crescendo a partir da posição corrente. Já o Insertion Sort, não. O Insertion Sort ele tem a galera ordenada aqui, a galera que estava no começo, só que em ordem. E na 10ª iteração, ele olha especificamente para esse cara e desloca ele para trás até a posição em que ele deveria estar. Né? Só que para isso ele tem que deslocar quem estiver na frente dele, né? Quem está à frente dessa posição para frente aqui para liberar o espaço. Tá? Então o Insertion Sort ele ordena olhando para trás, para o prefixo. Enquanto que o Selection Sort ele ordena olhando para o sufixo, né? Ele escolhe do sufixo. O Insertion Sort ele decide onde colocar o elemento corrente no prefixo para manter ordenado. Tá? Esses dois algoritmos, no pior caso, são n². Tá? Uma diferença importante é que o Insertion Sort no melhor caso é linear. Esse cara é n² nos dois casos, né? No melhor e no pior. O Insertion Sort tem um melhor caso muito bom, mas ele não é comum na prática. Né? Então ele é n² também no pior caso. E temos também, eu nem vou desenhar esse, mas temos o Bubble Sort, que também percorre o vetor, mas aí não é que ele percorre a partir da posição corrente. Ele percorre trocando adjacentes. Né? Ele percorre uma vez, troca adjacentes. Troquei alguém? Percorre de novo. E vai trocando, né, até que ele percorra uma vez e ninguém mais troque de posição. Daí ele sabe que está ordenado. Até por definição, né? Porque se ele percorrer olhando os adjacentes, olha aqui embaixo, né? Ele percorre fazendo esse teste, né? Direto da definição aqui, né? Se esse cara for maior do que esse, ele troca. E ele vai fazendo isso em todos os algoritmos com abordagens diferentes, todos da ordem de n² operações no pior caso, sendo n o tamanho do vetor. Tudo bem? Então, o que a gente viu, principalmente, vamos dizer assim, foram algoritmos interessantes, que têm suas nuances, têm suas diferenças entre si, mas todos eles pagam preço n². A exceção foi o heap sort. Porque como eu ensinei heap para vocês lá em AED1, e eu não vou entrar em detalhes de como que é o heap por dentro, mas o heap, a função dele é aquela estrutura que é muito boa em devolver o menor elemento de um conjunto ou o maior elemento de um conjunto para você rapidamente, ali em tempo logarítmico. Né? E se vocês lembrarem o Selection Sort, o que a gente está fazendo é perguntar quem é o menor elemento daqui. Então quando você combina, falando bem alto nível, quando você combina as ideias do Selection Sort com o heap, você meio que tem um Selection Sort turbinado, que é chamado de heap sort, que leva tempo n log n. Porque ele vai ainda ter que passar por todos os elementos, por todos os n elementos, mas ele tem o heap para pegar em tempo logarítmico e não em tempo linear o menor elemento em cada iteração. Por isso que n operações de custo log n log n o preço dele. Tudo bem? A gente vai ver mais algoritmos n log n. Tá? Eu até diria que a gente vai ver os algoritmos mais relevantes n log n. Sem demérito para o heap sort, mas na prática, esses que a gente vai ver nessa aula, na próxima, são mais usados, têm uma eficiência um pouco maior. O heap sort também tem suas vantagens, depois eu até posso fazer um contraste, uma comparação assim, dos pontos positivos dele em relação ao merge sort, por exemplo. Mas, dito isso, então esse é o problema da ordenação. A gente viu, acho que isso é uma coisa que eu quero deixar claro, embora a gente tenha visto o heap sort. É muito fácil bolar diversos algoritmos diferentes para ordenação. Né? Exemplo de que Selection Sort, Insertion Sort, Bubble Sort são todos algoritmos diferentes. Todos eu consigo descrever de modo mais ou menos preciso com uma frase, 2 frases. Então veja que não é difícil ter ideias para ordenar conjuntos. Em geral elas caem no n² no pior caso. Não é óbvio conseguir uma coisa melhor do que isso.
A gente conseguiu com o heap sort, mas se vocês lembrarem de AD1, o heap não era trivial. O heap, né, a complexidade do algoritmo está escondido lá dentro do heap. Agora a gente vai conseguir n log n de novo com outras abordagens. Beleza? Então esse é o nosso setup aqui. E daí eu falei de outras abordagens. Eu gosto bastante dessa aula, ao contrário das outras que eu detesto, né? Não, mas eu gosto bastante dessa aula porque eu costumo falar para vocês, né, que às vezes a gente olha para um problema e ele é uma desculpa para a gente ver uma técnica. Ou então a gente vê um problema porque ele é muito central. Então às vezes a técnica nem é tão relevante, mas a gente vai estudar ele porque é importante saber resolver. Normalmente é uma combinação dessas. Essa aula é uma combinação de muitas coisas importantes. Por quê? Porque a gente vai focar no merge sort. O merge sort é um algoritmo clássico. O merge sort é um algoritmo que tem mais de 50 anos. Eu estou ficando velho, provavelmente ele já tem mais de 70 anos. Quando eu estudei, acho que ele tinha mais de 50 anos. Então, né, não vamos entrar nesse detalhe. Mas é um algoritmo lá dos primórdios da computação moderna. Mas ele é relevante na prática até hoje. Tá? Ele não é o mais rápido em todas as situações, mas ele é muito próximo, e como cada algoritmo tem suas nuances, tem situações que você não quer usar, já dando spoiler, o quick sort, que é tema da próxima aula, e daí o merge sort é meio que a segunda melhor opção, né? E nas situações em que as vantagens dele são importantes para você. Então ele é relevante na prática até hoje, apesar de ser bem antigo. Então ele em si é importante. Ele é um algoritmo clássico de uso da técnica de divisão e conquista, que é uma técnica de projeto de algoritmos importante. A gente viu ela lá em AED1, naquele bloco que a gente estava vendo coisas de recursão, faz tempo, né? Mas busca binária usa ela. Também a gente viu para resolver exponenciação com mais eficiência usa ela. Mas é interessante, assim, depois que você conhece a técnica, nitidamente busca binária é divisão e conquista, exponenciação, o algoritmo mais eficiente que a gente viu, usa divisão e conquista. No entanto, tem alguns exemplos que eles são mais característicos, eles exemplificam melhor a técnica, você enxerga melhor a técnica através deles. Eu acho que eu não conheço nenhum que é melhor para entender divisão e conquista, para ser introduzido a divisão e conquista, do que o merge sort. Então, ele é um exemplo muito bom dessa técnica, para a gente aprender ela, que pode ser usada em múltiplos algoritmos. Lá em PA vocês vão cansar dela. E além disso, para analisá-lo, porque analisar a eficiência de algoritmos recursivos não é trivial, e de algoritmos de divisão e conquistas em particular não é, a gente vai usar uma árvore de recursão, que é uma técnica de análise que é importante e depois generaliza para um negócio que o nome dele é de uma prepotência, assim, não fui eu que dei, então tudo bem, chama teorema mestre. Então veja, é tão importante que o negócio chama teorema mestre, e a árvore de recursão que a gente vai ver hoje é a base para deduzir esse teorema. Então, é importante pelo algoritmo, é importante pela técnica de projeto, é importante pela técnica de análise. Tá? Esse foi meu pitch aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de divisão e conquista.